Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Matheus Coelho, eu sou psicólogo clínico e hoje venho conversar sobre o assunto mais pedido aqui no canal. Matheus, como eu desenvolvo a capacidade de falar não? Eu tenho muita dificuldade, as pessoas pedem para eu fazer favor, às vezes eu não quero fazer e eu vou e faço. Como que eu posso falar não sem ficar com culpa, sem ficar magoado, sem sentir mal? Eu estou aqui para te ajudar. Para isso eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber os futuros vídeos e mostrar para o YouTube que esse vídeo aqui tem que chegar para mais pessoas. Assim a mensagem consegue ser propagada para mais pessoas que precisam desta mensagem. Eu vou te ensinar aqui cinco dicas que você precisa aprender para você desenvolver a capacidade de falar não. E vou revelar, na verdade, a técnica que eu usei na prática para aprender a falar não com convicção. O não que saindo de forma mais fácil e saindo de forma muito mais convincente. Então fique neste vídeo se você quer entender por que as pessoas têm medo de falar não, como desenvolver. Serão 5 dicas e no final eu vou falar como que aplica a dica, como que aplica a técnica para você começar a falar não com muito mais facilidade, tá bom? Então vamos lá, 5 passos. Antes de eu te explicar os 5 passos, eu preciso te falar como que funciona a comunicação. Não vai fazer sentido eu te explicar isso daqui. Existem basicamente 3 formas do ser humano se comunicar, 3 padrões de comunicação. O primeiro é passividade, o segundo é agressividade e o terceiro é assertividade. Eu vou te explicar se você não conhece nenhum deles. A passividade é aquela pessoa que acontece as coisas na vida, mas ela tem dificuldade de expressar suas ideias. Ela tem medo. O que o fulano vai pensar? Uma pessoa passiva, acredite, ela passa pela sua cabeça esses pensamentos. Aí eu não vou falar não, porque o fulano pode ficar com raiva. Nossa, ele pediu para eu fazer isso, e se eu falar não, pode ser que ele vai brigar comigo, né? Se for pai, mãe, ou, não, eu tenho que fazer isso aqui pro meu chefe, porque se eu não fizer, ele vai me mandar embora. Então, todos esses medos de o que o fulano vai pensar, o que o ciclano vai achar, e se eu não fizer ele achar alguma coisa ruim, são padrões de pessoas passivas. Um alerta aqui, ó, pessoas passivas sofrem mais. Se você se identificou dentro da passividade, você precisa aprender agora a sair dessa esfera, e eu vou te ajudar neste vídeo. A segunda pessoa é a pessoa agressiva. A pessoa agressiva, ela não tá nem aí para a opinião dos outros. É aquela que grita, é aquela autoritária, é aquela que aponta o dedo e fala assim, eu tô mandando você fazer agora, eu quero agora. Já teve um patrão assim? Aquele patrão autoritário que manda você fazer e nem pensa nos seus direitos e nem pensa nos seus desejos? Esse patrão provavelmente se enquadra dentro dessa esfera de comunicação que é ser agressivo. O agressivo, ele não tem empatia. Ele não tem, na maioria das vezes, ele não tem educação, porque ele passa por cima dos desejos do outro. É muito difícil conviver com uma pessoa que é agressiva. Então, se você é agressivo, fica um alerta aí para você diminuir, para você não conseguir, não machucar muitas pessoas e principalmente para você ter relacionamentos mais saudáveis. E o terceiro, é o mais saudável, é o assertivo. Quem é assertivo sabe falar não. Por isso que eu introduzi o vídeo falando do estilo da comunicação. Como que o assertivo age? Essa assertividade aqui não é assertividade com C, porque se fosse com C seria de acerto, ou seja, eu tenho um alvo e vou acertar o alvo, não é. Essa assertividade é com 2 S's e tem uma conotação de quê? De você ser firme. É não. É não. Quando você consegue defender seus direitos, quando você consegue assumir uma posição, você consegue se posicionar. Você não fica em cima do muro com medo do que o outro vai pensar. Você fala o que você acredita. Só que é importante, você é educado e você tem empatia. Você não passa por cima dos outros, você não machuca, você não é autoritário. O que não faz você ser agressivo. Logo, você é assertivo. Você consegue negociar, pedir ajuda, fazer crítica, receber crítica sem debater, sem gritar, sem agredir. Além disso, você consegue ter uma conversa difíceis, falar de sentimentos, de emoções, que são coisas difíceis de fazer quando uma pessoa não tem assertividade, tá bom? E também você consegue negar pedidos que estão fora do seu controle e fora do que você quer. Ó, fulano, eu preciso de 5 mil reais. Nossa, eu não sei como é que eu vou negar isso? Ele é meu parente, o que ele vai achar? A pessoa assertiva, se ela não quer emprestar, ela fala assim, ó, fulano, eu não quero te emprestar. Eu vou te ensinar como que você vai fazer isso, tá bom? Só fiz a introdução aqui para você aprender. Mas, Matheus, fala aqui para mim. Qual a vantagem de ser uma pessoa assertiva? Qual a vantagem de eu conseguir falar não? Porque eu não tô entendendo. Ó, eu já falei que ser passivo, você sofre. Porque você fica guardando. Já teve aquela sensação de ficar com o sapo, de engolir o sapo? Eu queria falar, não consigo. O que vai acontecer?
Então essas pessoas passivas sofrem. A pessoa que é agressiva, ela é péssima no ambiente, ninguém quer conviver com ela. Se você não tem amigos, a sua vida tem menos sentido, porque quanto mais relações sociais nós temos, mais feliz nós somos. Então, a sua família não vai gostar de conviver com você, seus funcionários não vão, então também é ruim. As vantagens de ser assertivo, nós estamos aqui no terceira esfera da comunicação, você é uma pessoa menos ansiosa, você é uma pessoa menos estressada, menos preocupada, você tem menos ruminação. O que é ruminação? É você ficar remoendo as coisas do passado. E se eu tivesse feito aquilo, ai meu Deus, aquilo que eu fiz com fulano, será que ele está achando ruim? Pessoas assertivas, elas falam e não ficam pensando o que falaram, porque eles entendem que eles fizeram o que tinha que ser feito. Mas, sobretudo, o último ponto aqui, são pessoas mais produtivas. Produzem mais, dão mais resultado, vendem mais, fazem mais dinheiro. E eu tenho certeza que você quer ter todas essas habilidades, né? Conseguir todos esses benefícios. Diminuir várias coisas que são ruins e aumentar a sua produtividade e ser uma pessoa mais saudável. Tá bom, Matheus? Eu entendi. Mas agora eu quero que você me explique como ser. Como aprender a falar não. Como ser uma pessoa assertiva, com 2 S's, de ser firme e conseguir negociar os meus direitos. São 5 dicas, pega um papel, pega um lápis, anota isso daí para você revisar e você conseguir aplicar até que você consiga desenvolver. Dica número 1. Você precisa ser uma pessoa autêntica. Se você não é uma pessoa autêntica, você nunca vai conseguir ser assertivo. O que significa ser autêntico? Ser autêntico significa que você vai ter a coragem de ser você. Você vai conseguir expressar para pessoas quem de fato você é. Porque, na maioria das vezes, quando a pessoa tem medo de falar não, ela quer colocar uma máscara de perfeição, uma máscara de pessoa boa, uma máscara de bonzinho só para agradar outra pessoa. E isso é muito ruim, muito prejudicial. Por quê? Porque você fica querendo agradar as outras pessoas e aí você se desagrada. Então, um aspecto muito importante aqui para você é você tem que ter a coragem de ser você. Se você não gosta de algo, fala que não gosta, mas o que o fulano vai pensar? Não importa o que ele vai pensar. O importante é ele entender que você sente isso. Nossa, eu não gosto que o fulano fala comigo desse jeito. Toda vez ele fica falando comigo e eu me sinto mal. Mas você já falou pra ele que você não gosta? Ah, não, mas o que ele vai achar? Não importa o que ele vai achar. Você tem que dar a oportunidade dele conhecer você sem máscara. Ou seja, conhecer você da forma que você é. Aprende uma coisa muito importante mesmo. Nós só temos vergonha daquilo que nós escondemos. Se nós assumimos aquilo que nós temos vergonha, não há vergonha nisso mais. Agora a gente está tornando aquilo que era fraco, vulnerável, a nossa exposição. E aí, se eu torno a minha exposição, não tem como eu sentir vergonha, porque eu estou mostrando isso. É como se eu vestisse uma armadura e mostrasse para as pessoas. Por exemplo, tinha um paciente meu que ele tinha vergonha quando ele ficava vermelho. Então, toda vez que ele ficava vermelho, ele saía da festa, ele saía do ambiente, ele tinha vergonha de ser autêntico. Nós juntos entendemos, calma aí, você tem vergonha de ser você. E junto ele entendeu assim, qual o problema de ficar vermelho? Não tem problema nenhum. Ele ficou vermelho e as pessoas chegaram e falaram assim com ele, nossa fulano, mas você tá vermelho, o que tá acontecendo aí? Alguma coisa, deve estar sentindo vergonha, eu tô um pouco vermelho, mas vai passar, vamos continuar conversando, dançando aqui, como que você tá? Tudo bem? E aí ele aceitou que ele fica vermelho e ele assumiu a sua vulnerabilidade, ou seja, a sua autenticidade. E ele parou de ter medo, de desagradar as pessoas. Pessoas que têm medo de falar não, têm medo de desagradar. E para você vencer isso, você precisa ser autêntico. Logo, espero que tenha feito sentido para você essa primeira dica. Seja autêntico. Mostre que você não gosta, mostre que você não está satisfeito, mostre que não está bom, mostre que isso não é desse jeito, mostre que você acha, mostre e defenda seus direitos. É isso que faz de você ser uma pessoa assertiva. E agora é importante só falar que dá forma. Cuidado para você não passar por cima das outras pessoas. Eu vou falar isso nos pontos mais para frente, mas a dica aqui é seja autêntico. Dica número 2. Você precisa urgentemente aprender a negociar seus direitos e desejos. O que é negociar? Negociar é uma balança. É quando você sabe que aqui tem os seus desejos e aqui tem os desejos do outro. Você precisa entender que aqui é uma balança. Quando você só negocia os seus, tem risco de você ser egoísta. Você só olha para você. Isso é ruim, tá? Você só olhar para você, só defender seus direitos. Eu não quero que os outros se importem. Não tô nem aí para a opinião dos outros. Isso não é bom. Ah, Matheus, mas eu já ouvi várias pessoas falando assim, não ligue para a opinião dos outros. Mentira, mentira. Você precisa ligar para a opinião das pessoas certas.
Ligar para aquelas pessoas que te inspiram, para aquelas pessoas que você tem que respeitar, para aquelas pessoas que você honra, para a sua família. Você tem que dar opinião para elas. Você não pode chegar lá chutando, batendo nas pessoas e falar assim, não, tá sofrendo, mas essa dor vai passar. Você não pode ser assim, porque senão você se torna uma pessoa sem empatia, que nem os psicopatas. Não tem empatia, se tá sofrendo, tá tudo bem. O importante é como eu estou. Não seja essa pessoa fria, indiferente. Você tem que saber negociar. Então, por exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo nas minhas falas. Certa vez eu fui num açougue e fui pedir uma carne, né? Pedi 1 quilo de carne, o açougueiro chegou e me deu 1,5 kg de carne. Eu cheguei e negociei, falei assim, ô fulano, tudo bem com você? Eu pedi 1 quilo, você me deu 1,5 kg, você tira metade, por favor? E ele tirou metade e eu fui embora. Mas eu falei, Matheus, coisa simples, olha. A assertividade, ela é desenvolvida de pequenos passos em pequenos passos. Se um dia você vai esperar você falar não super fácil, se você ignorar as pequenas coisas do seu dia a dia, você nunca vai conseguir. Então, a dica complementar aqui é: aproveite as oportunidades do seu dia a dia para você se posicionar e negociar. Se eu fosse uma pessoa agressiva, eu falaria assim, ô açougueiro, você é incompetente? Você está tentando ganhar dinheiro em cima de mim? Eu pedi 1 quilo, você está me dando 1,5 kg? Percebe a diferença? Não é sobre o falar, é sobre a forma que a gente fala. Então eu fui muito educado, eu fui assertivo. Ô açougueiro, tudo bem? É essa carne que eu quero mesmo, mas eu pedi 1 quilo, você me deu 1,5 kg. Tira, por favor. Ah, Matheus, você fica muito chato sendo assim. Não é que eu sou chato. Esse episódio do açougueiro, eu estava desenvolvendo a minha habilidade de falar não. Então, todas as oportunidades eu aproveito para falar não. Só que hoje eu já sei falar não com muita facilidade. Então, se ele manda 20 gramas, 200 gramas a mais, se eu aceitar, eu vou. O que não pode é, eu queria falar para ele que eu não quero isso tudo, mas estou com medo. Isso não pode acontecer. Se você quer, você tem que falar. Eu queria falar pro meu parceiro que eu não estou gostando dessa forma que ele me trata. Mas o que tá errado? Fala. Se comunica, se expressa. O meu chefe faz isso, se expressa. O meu pai faz isso, se expressa. O meu filho faz isso, se expressa. Se expressa, bota pra fora. Não fica com esse medo, porque senão você sempre vai colocar os outros na sua frente. E aqui nós chegamos no terceira dica, que é: você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar, eu não estou falando que você vai ser egoísta de só olhar para si mesmo. Só que quando você se coloca em primeiro lugar, você se ajuda. E o fato de você se ajudar, você está apto para ajudar outras pessoas. Você já percebeu que quando a gente vai viajar, a aeromoça, quando ela vai fazer a comunicação de início de bordo, ela fala assim, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão à sua frente e ao seu lado. Então é para você colocar máscara em você primeiro e depois ajudar as outras pessoas. Adianta eu ajudar as outras pessoas e não colocar máscara em mim? Não adianta, porque eu vou morrer. Eu não estarei vivo para eu ajudá-los. Então é importante eu cuidar de mim primeiro, para depois eu cuidar das outras pessoas. Para você aprender a falar não, você tem que olhar para os seus desejos primeiro. Então, o fulano chega e pede o seu cartão de crédito, você não tem limite, ou se você tem, é para você, e você vai empresta, porque você vai ficar com medo dele. Me empresta o seu carro. E nossa, eu precisava do carro, mas fulano pediu. Toma. Errado, você tem que defender. Olha, fulano, eu já tinha o costume de te emprestar o carro, só que agora eu não posso, porque eu vou precisar dele. Tá bom? Quem sabe numa próxima oportunidade. Fim. Se você não quer emprestar mais o carro, ok, fulano, eu vou precisar do carro, então agora eu não posso te emprestar. Fechou. Então, quando você defende os seus direitos. Quarta dica, importantíssimo. Você precisa ter a capacidade de entender que você tem que negar o pedido. Você não tem que negar a pessoa. Por exemplo, há um exemplo muito clássico de profissionais de saúde ou diversos profissionais que são autônomos. Vou citar um exemplo aqui de uma nutricionista, que inclusive ela fez um comentário em minha live, eu vou usar aqui o comentário dela. Ela chegou e falou assim, Matheus, uma dificuldade minha é que as pessoas ficam pedindo plano alimentar de graça, eu fico sem jeito de falar não, porque elas falam assim, você já me ajudou. Como que ela lida? Ela tem que falar não para o pedido da pessoa e não para a pessoa em si. Ela poderia falar assim, ô fulano, tudo bem? O plano alimentar, ele é de pessoa para pessoa, depende do seu organismo, do seu histórico de vida, da sua alimentação. Então, para eu te dar um plano alimentar, eu sugiro você fazer uma consulta. Vamos marcar a sessão? Eu tenho uma agenda disponível. Inclusive o valor é X, para você já deixar claro para ela que você está cobrando uma prestação de serviço. Mas e se ela falasse assim, ô fulana, sua folgada, sua preguiçosa, você acha que eu não tive que estudar para estar aqui? Eu tive sim que estudar. Então, só pagando uma consulta. Percebe? Eu não agredi
a pessoa, eu estou falando do pedido dela. Então não agrida a pessoa, fale do pedido. Olha, eu não posso realizar esse pedido. Não atinja a pessoa, porque isso é um princípio de educação. Isso é um princípio de civilidade, tá bom? Espero que você tenha entendido. E para finalizar, a 5 dica é muito importante, porque quando você começar a falar não, você perceberá que você vai ter culpa, chantagem emocional a enfrentar. Você fala não, mas a pessoa vai insistir. Ah, não, mas você já me emprestou o carro antes. Ah, não, você já me emprestou o cartão. Mas você sempre fez o plano alimentar para mim. E aí você tem que ser mais firme do que a pessoa. Olha, não, mas dessa vez não posso. Não, mas dessa vez não vai dar. Como eu te disse, a sessão custa X. Você precisa ser, para você conseguir enfrentar a chantagem emocional, você precisa ser mais firme e mais insistente do que a pessoa que está te fazendo o pedido. E a culpa, Matheus, eu me sinto mal, como que eu lido com a culpa? Você precisa entender que a culpa, ela é, quanto mais você fala, menor culpa você tem. Você sente culpa hoje porque você fala pouco não. Então, quanto mais você for falando não, aqui é culpa. Culpa, aqui é falar não. Quanto mais você for falando não, menos culpa você sente. Entende? Então, comece a falar não. Matheus, como que eu vou começar a falar não? Eu tenho dificuldade. Começa falando não em pequenas coisas do seu dia a dia. Começa dando exemplos, falando, e assim você vai conseguir ser uma pessoa que consegue falar não para todas as coisas da sua vida. Lembre-se, falar não é uma habilidade. Não espere um dia você ser bom nisso. Você precisa começar de pequenos em pequenos passos para um dia sim você ser bom. Tá bom, Matheus, eu entendi. Você falou das 5 dicas, mas como é a técnica que você usa? A técnica eu vou te ensinar agora. O nome dela é técnica do sanduíche. Por que chama tanto de sanduíche? Porque tem 3 camadas. A primeira camada é quando você recebe um pedido, né, algum favor que você tem que fazer, você vai elogiar o pedido, elogiar a pessoa, elogiar o que aconteceu. Você vai falar o que você quer, seja fazer uma crítica, negar o pedido, e depois você vai fazer um novo elogio, porque assim você consegue apaziguar a sua forma de falar. Por exemplo, o caso da nutricionista. A pessoa chegou perto e pediu um plano alimentar. Vamos lá. Primeira coisa, você vai agradecer. Nossa, fulano, eu te agradeço por você ter lembrado de mim como nutricionista. Eu entendo que você precisa de um plano alimentar. Então você está elogiando que a pessoa te procurou e reconheceu que você é nutricionista. Agora você vai falar, ó, mas porém, o plano alimentar ele é individual. Cada pessoa tem que seguir uma regra e um padrão de alimentação. Para eu analisar seu caso, eu sugiro você marcar uma consulta. E essa consulta é X. Tem agenda marcada. Vamos agendar? E eu tenho certeza que se você fizer, você vai ser uma pessoa muito mais saudável, muito mais feliz, porque cuidar da alimentação, como eu percebo que você está procurando esse serviço, eu tenho certeza que a sua vida será cada vez melhor. Então, ó, eu falei algo bom, eu falei que não vou fazer, e no final eu ainda assim elogiei a atitude dela de procurar um serviço de nutricionista. Esse é um exemplo. Eu espero que você consiga colocar essa dica em prática, e se fez sentido para você, escreve aqui no comentário a sua principal dica que você gostou, a sua dificuldade também, como que você lida com essa situação de falar não, e por fim, manda isso aqui para o grupo da família ou para um amigo que tem dificuldade, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer sentido para ele, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço.